Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus 4. Nós vamos ler do verso 1 até o 11. Quem achou, diga achei. Quem achou, diga não achei. Vamos lá. Mateus 4, versículo 1. A tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Esqueci de definir um tema para a pregação, mas até amanhã de manhã eu te falo. Mas a gente vai falar a respeito de como o Espírito pode influenciar nossa mente no dia a dia, nas coisas normais da vida, e como o diabo pode influenciar a nossa mente com a astúcia dele, com as mentiras que ele lança a nós a todo instante. Às vezes a gente esquece e se desliga um pouco na nossa mente das coisas do alto, das coisas espirituais, mas segunda-feira de manhã no teu trabalho está a milhão já. O Espírito já está a milhão, os demônios já estão a milhão, tentando contra a nossa vida a todo instante. A palavra fala que o diabo ruge como um leão louco para arrebentar com a gente. E aí a gente para pensar: meu Deus, eu nem paro para pensar nisso. A gente para pensar, falei muito para pensar, enfim. Mas é pela graça do Espírito Santo somente para a gente não ser consumido pelo diabo e sua crio, seus demônios, a sua galera, porque eles estão a todo instante tentando contra as nossas vidas. E se a gente não depender completamente do Espírito Santo, a gente está perdido, porque ele é o inimigo o diabo é o inimigo das nossas almas. A gente tem um exemplo na Bíblia da história de Jó, que Deus permite que o diabo deu uma zoada com a vida de Jó e ele não brinca em serviço. Ele chegou e arrebentou com tudo, exceto com o que Deus falou: na vida dele você não vai tocar. Porém, do resto, o Jó perdeu absolutamente tudo: família, bens, perdeu tudo. Então, como uma introdução, um resumo talvez do que a gente vai falar, eu vou ler aqui. Colocar a nossa identidade em prova é a principal arma do diabo. Ele não sabe fazer outra coisa senão mentir a respeito de quem somos. Como um bom conhecedor da Bíblia, ele usa deste meio para nos confundir e borrar os traços perfeitos do quadro que Deus pintou, que somos eu e você. Mas quem somos? Por toda a Escritura, Deus fala a respeito de nós, eu e você, homens e mulheres, filhos e filhas. Entretanto, hoje tenho certeza de quem sou, amanhã não mais. Neste momento de incerteza, o nosso inimigo investe fortemente contra nós, os filhos amados.
Em sua sutileza, Ele nos põe à prova. Ele joga na nossa cara nossas fraquezas, nos lembra de pecados antigos, sopra a palavra de Deus distorcida aos nossos ouvidos e por aí vai. E basta darmos ouvidos às suas mentiras para que estas comecem a nos definir. Ao invés de sermos o que o Criador diz que somos, nos rendemos à metamorfose causada pela mentira. Deus nos criou e nos adotou como filhos do seu amor para sermos santos e irrepreensíveis. Este é o nosso tesouro, a certeza que está selada em nosso coração. Mas o diabo não passa de um mentiroso frustrado tentando roubar isso de nós. Então, a gente tem uma incógnita enorme na nossa vida, que é o autoconhecimento, que é a gente descobrir quem que a gente é, que é a gente descobrir por que a gente está aqui nesse mundo, por que as coisas acontecem, por que sei lá, a gente nasceu na nossa casa, na nossa família, aqui no nosso emprego. E a outra é quem é Deus. Tendo essas duas coisas definidas na nossa vida, as coisas começam a andar conforme Deus quer que ande. Porém, a maioria das pessoas é inserida na família de Cristo e muita coisa, muita informação vem à cabeça dela. E a pessoa na empolgação começa a se envolver com 1 milhão de coisas, de ministério, vamos salvar o mundo, vamos ajudar todos os pobres, vamos tocar no louvor, cuidar das crianças, ser da diaconia, estar na câmera e no som ao mesmo tempo. E a gente vai se envolvendo com um monte de coisa, e do nada começa a vir umas crises na nossa mente. E todo esse castelo que a gente foi construindo durante esse período de entusiasmo e empolgação na caminhada com Cristo, no começo, começa a desmoronar. Devagar, mas ele começa a desmoronar e a gente começa a se perguntar o que está acontecendo, por que está sendo assim. Eu achei que essa empolgação era eterna, eu achei que eu ia trazer o avivamento para Curitiba e toda a minha família ia converter e eu ia conseguir ajudar todos os pobres, coisas assim. Porém, se a gente não tiver definido na nossa mente quem Cristo é e quem nós somos nele, as crises vão se tornar cada dia mais constantes até o momento em que isso vai consumir com o nosso coração, com a nossa mente, e a gente vai estagnar, a gente vai parar. Essa é a causa de muitas pessoas que nós conhecemos, que se envolvem na igreja, que passam um tempo aqui e do nada somem. Do nada, simplesmente. Elas não entenderam o propósito delas, elas não entenderam o porquê que Deus chamou elas para essa família, para fazer coisas para Ele, para adorar Ele. E eu vou falar um pouquinho disso hoje, sobre a gente se conhecer, a gente conhecer Deus, e a partir disso a gente vai desenvolver alguns pensamentos aqui. Então, para descobrir quem somos, precisamos saber quem Cristo é, pois fomos gerados nele. Segundo Efésios 2:10, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Se o conhecermos, descobriremos quem somos. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é quem a Bíblia diz que Cristo é. Vocês não precisam abrir, quem quiser abre. Mas então, quem a Bíblia diz que Cristo é? O primeiro, quanto ao nascimento, eu vou passar por cima da vida de Cristo com algumas bases bíblicas para a gente, ficar mais fresco na nossa mente a respeito de quem Cristo é. Quanto ao seu nascimento, Isaías 9:6 fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então o profeta Isaías, há mais de 600 anos antes da vinda de Cristo à Terra, já anunciou coisas a respeito de Cristo. Então aqui a gente aprende que esse Jesus, esse Cristo que iria vir, Isaías não usou esse termo, mas ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai Eterno e Príncipe da Paz. Outro ponto, quanto ao seu ministério, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, fala assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento. Então, quanto ao ministério de Cristo, Zacarias, também antes de Cristo vir para a terra, ele anuncia que Cristo é um rei, que Cristo é justo, que Cristo será um salvador,
e que Cristo é humilde. Ele ia chegar montado num jumento. O terceiro, quanto à sua morte. O profeta Isaías também fala no capítulo 53, do versículo 3 ao 7. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E que como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, quanto à morte de Cristo, Isaías fala a respeito de algumas coisas que as pessoas veriam em Cristo, alguns atributos que as pessoas olhariam para ele e dariam, que são desprezado, rejeitado, homem de dor, ferido, oprimido e humilhado. Então o primeiro fala quanto ao nascimento dele, o segundo quanto ao seu ministério, o terceiro quanto à sua morte. O quarto ponto, quanto à sua ressurreição, Salmos 68, 18 fala assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, que somos nós, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então, quanto à ressurreição, o salmista fala que Cristo, depois de morto, guardaram o corpo dele, e 3 dias depois ele ascendeu aos céus, ele ressuscitou. E ele tinha uma herança para receber, que somos nós. Cristo morreu, nos resgatou, a gente morreu junto com ele, a gente ressuscitou junto com ele. E como a gente falou no começo do culto, ele nos colocou diante do Pai. E o Salmo 68 fala isso. São todos textos do Antigo Testamento, todos textos proféticos, textos que falavam a respeito de um Cristo, de um Messias que iria vir. Então o primeiro ponto é esse: quem a Bíblia diz que Cristo é. A gente precisa ter cravado na nossa mente quem Cristo é. Ele veio à terra, encarnou, nasceu, se fez como um homem. Ele teve seu ministério, andou pelas ruas, curou as pessoas, curou enfermos, expulsou demônios, fez um monte de coisa. Quanto à sua morte, ele padeceu no madeiro, ele foi traspassado por uma lança, toda a ira de Deus acumulada contra todo o pecado da humanidade foi despejada sobre a cabeça dele, e ele ressuscitou. Ele é o nosso Salvador, nós somos salvos junto dele na ressurreição dele, quando ele ascendeu aos céus. Então a gente passou por cima de alguns textos que fazem referência a Cristo, de quem ele é. Segundo ponto, já que a gente sabe mais um pouco a respeito de quem Cristo é, quem a Bíblia diz que eu e você somos? Quem a Bíblia diz que somos? Primeiro, se vocês quiserem abrir comigo, Romanos 8, versículo 14. Quem a Bíblia diz que nós somos? Primeiro, somos filhos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Cristo nos adotou. Isaías fala que a gente andava como ovelhas sem pastor, por aí, perdidas.
E Ele veio e nos chamou para junto dele, nos puxou para junto dele. E o amor dele por cada um de nós e por cada um de seus filhos é muito intenso, como o amor de um pai é absurdo pelo seu filho. O amor de Cristo por nós, que somos os seus filhos, é furioso. O que um pai faz quando vê o filho dele sofrendo? O que um pai faz quando vê o filho dele passar fome? O que o pai faz quando vê o filho dele doente? O coração dele se compadece e ele vai dar algum jeito de fazer alguma coisa para ver seu filho bem. Nós fomos feitos filhos de Deus, o Deus Altíssimo que está lá no céu, por causa de Cristo. Segundo, está em 1 Coríntios 6,19. Venho para frente de Romanos, um pouquinho para frente não, sequência. 1 Coríntios 6,19. Então, primeiro em Romanos, Paulo fala aqui, nós somos feitos filhos de Deus, porque a gente é guiado pelo Espírito dele que está dentro de cada um de nós. Segundo, nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, primeiro Cristo nos tornou filhos dele, ele nos adotou em seu amor, e assim que ele ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo dele, o Consolador, um maravilhoso conselheiro que habita dentro de nós. E nós somos morada dele, cada um de vocês que está aqui é morada, é templo do Espírito Santo. O Deus eterno, transcendente, gigantesco, tem uma casinha dentro de cada um de nós. E isso comprova a nossa filiação, porque em Romanos Paulo fala que quem é guiado pelo Espírito é filho. Então a Bíblia diz que a gente é filho, a Bíblia diz que nós somos casa, que nós somos templo do Espírito. Em 1 Pedro 2,9, a Bíblia vai falar que a gente é, eu escrevi aqui bastante coisa, porque fala um monte de coisa nesse versículo, então abram aí 1 Pedro 2,9, está no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. Então nós somos filhos, somos casa de Deus e 1 Pedro 2,9 diz assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus não só nos fez filhos do amor dele, Deus só não nos adotou em Cristo Jesus, como Ele também colocou dentro de nós um pouquinho dele, a porção do Espírito Santo dele, que é a nossa herança. Somos filhos, temos o Espírito em nós, com uma finalidade. Pedro fala que a gente é eleito, que a gente é sacerdócio real, que a gente é nação santa, Ele nos santificou em Cristo. Deus não olha mais para todos vocês aqui como um bando de pecador que todos os dias precisa ficar pedindo perdão e se mutilando por causa das suas falhas e blá blá blá. Não, Deus olha para essa igreja aqui e sobe o cheiro de santidade lá por causa que Cristo banhou todo mundo aqui. O Espírito dele está dentro de cada um de nós. Nós somos morada dele. Então Ele nos elegeu, Ele nos fez sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Como eu falei no começo, Ele é ciumento, Ele está agarrado na gente com as unhas e dentes dele. Ele não vai deixar a gente sair de perto dele. O amor dele por nós é escandaloso, o amor dele por nós é absurdo. Independente de quanto você peca, de quanta coisa errada você faz, absolutamente nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está na cruz. E tem mais coisa ainda.
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez isso aqui seja novidade para alguém, mas Deus te escolheu, te fez sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Deus também te fez um missionário. Tudo isso tem uma finalidade, que é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Deus nos chamou, Deus fez tudo isso aqui que a gente está falando, a fim de que a gente saia e fale da bondade dele para todas as pessoas, a fim de que a gente fale da forma que ele nos resgatou das trevas em que a gente estava perdido, como uma ovelha sem pastor, sozinha no meio de um mato cheio de lobos, cheio de árvores espinhosas, oentas, e nos transportou e nos levou para a casa dele, para o aconchego dele, para o sofá do Pai, onde a gente pode deitar até com o tênis, que ele não vai brigar. Então a Bíblia diz algumas coisas a respeito de quem Cristo é. A Bíblia diz outras inúmeras coisas a respeito de quem nós somos e que faremos, pois, à vista destas coisas. Esse é o terceiro ponto. Agora eu vou tratar um pouquinho mais a respeito da nossa mente, daquilo que eu falei no começo, de como a gente sofre influência do Espírito e do Satanás safado. A nossa mente é um campo de batalha, e a mentira é a arma do inimigo. Como eu falei, nesse exato momento, acreditem, nesse exato momento está sendo travada uma batalha intensa na sua mente, tipo a de 300, assim, sangue, mutilação, tem um monte de coisa acontecendo aqui nesse lugar agora. Nós estamos reunidos num só Espírito, num só batismo, cultuando o mesmo Cristo, e o capeta não quer saber nada disso. Ele quer estragar a comunhão, ele quer arrebentar com todas as famílias, ele quer roubar os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. E infelizmente, às vezes a gente acaba cedendo à voz dele. A gente acaba achando que o que ele fala é verdade, ou que vem do céu e que a gente é fracassado, e que não sei o que, a gente não vai conseguir. Como que eu vou pregar para alguém, sendo que eu não consigo nem falar direito com os meus familiares? Como que eu vou me considerar santo, sendo que eu não consigo abandonar o pecado X, o pecado Y? E pode ter certeza que qualquer pensamento que venha na sua mente, gerando algum tipo de peso, por menor que seja, não vem de Deus. Não vem. Então, eu espero que a partir disso aqui que a gente está conversando hoje, a gente fique mais atento ao que é a voz do Espírito e ao que é a voz do diabo, que quer roubar a nossa alegria de viver, roubar os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Corram lá para Gênesis, capítulo 3, a queda do homem. Esse aqui é um dos migué do capeta. Caô, ladainha, papinho magro. Esse é o primeiro, né, de todos. Como diz o pastor, do maldito loser. Ele já está derrotado, não precisa ter medo. Amém? Gênesis 3, do versículo 4 até o versículo 10, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Isso. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até aí. Então, todo mundo sabe dessa história, mas a gente acaba
atribuindo todo o crédito desse acontecimento à frouxidão de Adão e ao fato de Eva ter sido tentada pelo diabo e ter cedido. Porém, a gente esquece que, cara, ele está aqui na história. A serpente está aqui na história. O diabo é astuto, ele é sutil, e desde o começo de tudo, ele já está desenvolvendo o plano maligno dele, que é nada mais, nada menos do que mentir. Ele não sabe fazer nada além disso. Ele não sabe fazer nada além disso. Ele gosta de mentir para nós. Deus vem e fala uma coisa, ele vem e acrescenta outras ou tira um pouco. E o Ed René escreveu um negócio legal naquele livro Talmidim dele. E ele fala assim como Adão e Jesus, todos nós travamos numa dimensão universal esse combate interior. Todos os dias, todos os lugares, todos os seres humanos estão lidando com clamores do corpo, os desejos ilimitados da alma e as pretensões do espírito. Esse combate é atemporal e universal. Ele aconteceu no Éden com Adão, aconteceu no deserto com Jesus e acontece todo dia com você e comigo. Então a gente acabou de ler a respeito da tentação do Éden, de como o diabo lançou a mentira dele e o homem caiu. E a abertura de tudo a gente leu a respeito de Jesus no deserto, que o diabo vem e começa a jogar a Bíblia para Jesus e o cara é safado mesmo. Ele sabe muito da Bíblia e ele vai fazer isso pro resto da vida com cada um de nós. E se a gente não mergulhar nisso aqui, se a gente sobre a influência do Espírito não tiver revelação das Escrituras, a gente vai sempre ficar dando ouvido a ele e acreditando em tudo que ele fala a respeito da gente. Então o intuito principal dele é que a gente não acredite no amor, é que a gente não acredite no perdão, é que a gente não acredite que todos os nossos pecados são esquecidos por Deus. É como se Deus não soubesse o que a gente fez domingo passado. E a gente insiste em trazer isso à tona. O diabo vem e joga tudo na nossa mente, tudo que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, para que a gente acredite que a gente está devendo alguma coisa para Deus. Então, se o diabo está armado com um monte de mentira, a gente também precisa se armar. E a primeira arma que eu quero falar a respeito é sobre a palavra, mas não só sobre a Bíblia em si, mas sobre toda a palavra que sai da boca de Deus em direção a nós, a respeito das nossas vidas, tudo que Deus diz para nós. Então, sem nos alimentarmos das verdades de Deus, teremos nossa mente facilmente preenchida com mentiras. Sem nos alimentarmos das verdades de Deus, teremos a nossa mente facilmente preenchida com mentiras. A gente precisa ter alguma coisa na nossa mente. Essa história de que eu preciso encontrar o meu eu, esvaziar de tudo que está aí fora, não sei o que, cara, isso aí é balela. A melhor meditação é você estar com a mente cheia de Cristo. Esse é o descanso, esse é o autoconhecimento, isso é se encontrar. O Richard Foster fala no livro dele sobre a solitude e o silêncio. Ele trata desses assuntos como uma disciplina espiritual, algo que o crente deve ter. Porém, ele fala que a solitude e o silêncio, período, que você tira para se desligar de tudo, para dar um tempo dos afazeres e de pessoas, para ter um tempo um pouco mais íntimo com Deus, ele só é proveitoso se desse esvaziamento ocorrer um enchimento das coisas do alto. Você se desliga um pouco do mundo, você fica sem entrar na internet, você vai dar uma viajada sozinho. Se você não estiver se alimentando da palavra, se você não estiver em comunhão constante com o Espírito, o enchedor de linguiça aqui, o capeta, vai ficar jogando um monte de coisa na tua cabeça. Então, não caia nessa mentira de que eu vou dar um tempo de todas as coisas, vou ver o que está acontecendo, vou me esvaziar de tudo, não vou fazer mais nada. Cara, o diabo não dá tempo, ele não cansa. Ele não cansa. Ele já está condenado, ele não tem mais o que fazer, ele vai destruir tudo mesmo. Então, a gente precisa nos alimentar da palavra todos os dias.
para que essas verdades a respeito de Cristo e as verdades a respeito de quem nós somos se solidifiquem no nosso coração. E como Jesus não cedeu à tentação do deserto, porque ele conhecia a palavra, que assim seja com cada um de nós, né? Mesmo se o diabo vier e recitar o livro de Romanos inteiro, distorcido nas nossas orelhas. Segundo, a fé, confiar com todas as forças na bendita cruz de Cristo. Abram a Bíblia comigo em Salmos 32. Salmos 32, versículo 1, Davi fala assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é você ser feliz, você ser alegre. Então, pelo menos para mim, isso é o que mais pega. Como é difícil para a gente acreditar todos os dias no perdão de Cristo, sabe? Principalmente quando a gente vive períodos de declínios espirituais. E a gente vai se achando cada dia mais indigno do perdão, cada dia mais sujo, cada dia mais podre. Consequentemente, a gente não vai viver feliz, porque a gente vai ficar com aquele pensamento, com aquela ideia de que a gente está vivendo para Deus, Deus está irado com a gente. Ele vai nos matar a qualquer momento, Ele vai mandar fogo do céu, como Ele fazia no Antigo Testamento. E nós precisamos da graça e da misericórdia do Espírito. Nós precisamos ser banhados diariamente por fé, para a gente acreditar no amor dEle, para a gente acreditar no perdão dEle. O Brennan Manning, em vários livros dele, fala que quando a gente chegar no céu, a única pergunta que Deus vai fazer para nós é: você se permitiu ser amado por mim? É muito forte isso, porque essa é a coisa mais difícil do nosso dia a dia. Não é tão difícil você fazer uma boa obra, não é tão difícil você ter um tempo de oração, você orar, você ler a Bíblia, você jejuar, você vir à igreja. O complicado é quando você está triste por causa de pecados seus, e aí Cristo vem, você não está no chão, Cristo vem, te chama para levantar, te estende a mão, e a gente fica se remoendo no nosso pecado. Não quero teu perdão. Então, eu espero que Deus nos quebre, nos quebrante, moa cada um dos nossos corações para a gente permitir esse rio de amor dele fluir da nossa vida, para que quando a gente chegar diante dele, se ele falar alguma coisa parecida com o que o Manning fala, a gente sim tenha deixado ele amar a gente tenha aceitado o perdão diário dele. Então, as nossas armas, nos alimentarmos da palavra e da palavra que sai da boca dele. Segundo, confiar. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente erra, mas a cruz é suficiente, a cruz é muito mais forte do que qualquer coisa que a gente tenha cometido. Amém? Terceiro, convicção de tudo isso que a gente está conversando. Nos agarrarmos com unhas e dentes às verdades sobre a nossa identidade. Então, é só você juntar essas duas coisas: o alimento, você mergulhar nas Escrituras, sempre com fé. O Piper fala que toda vez que ele vai ler a Bíblia, ele pede para Deus dar graça dele, para ele, para o Espírito fazer isso aqui se tornar vivo para ele. Às vezes a gente acaba na correria, na obrigação de, sei lá, ter que dar um estudo ou uma palavra para alguém, ler isso aqui, passa, como se a gente tivesse, sei lá, lido um gibi, qualquer coisa. Mas que a gente atente isso aqui, que a gente coloque o nosso rosto com expectativas a respeito da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E que todos os dias a gente esteja convictos do que a palavra e do que Deus diz a respeito de nós. E a convicção, ela
não depende do nosso estado emocional, ela não depende de você estar feliz ou não com Deus, ela não depende de você estar empolgado ou não. Teve uma época da minha vida que foi engraçado, assim, foi meio sisteminha, meio métodos, mas me deu muita paz. Assim. Eu acordava todos os dias e antes de eu começar a fazer isso que eu vou contar, eu acordava na pilha de, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer um monte de coisa, senão meu dia vai ser uma porcaria, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a, antes de levantar da minha cama, abrir o olho e falar: Deus, eu sou amado pelo Senhor, eu não preciso fazer nada. Não preciso orar, não preciso me ajoelhar, não preciso ler a Bíblia, não preciso cantar. Eu já sou amado pelo Senhor. E a gente precisa exercitar isso na nossa mente todos os dias, sabe? Independente de como a gente esteja, porque senão todo momento de desânimo, todo momento de tristeza, toda vez que a gente cair, se render ao pecado, e isso acontece todo dia, a gente vai ficar eliminando o sacrifício da cruz da nossa mente toda hora. Ih, pequei, lascou, vou ter que me reconciliar com Deus, vou ter que me consertar, vou ter que fazer um monte de coisa, e a gente fica lá tentando crucificar Cristo novamente todos os dias e esquece de que no final de tudo Ele só falou que está consumado, né? Tipo, não foi uma palavra jogada ao ar à toa. Ele falou: mundo, acabou, está consumado, vocês não precisam fazer mais nada. O perdão, a graça foi derramada sobre vocês. E que o Espírito crave essas duas palavras no nosso coração. Está consumado, a gente realmente não precisa fazer mais nada. A respeito do estado em que é o nosso relacionamento para com Ele, a não ser confiar no amor dEle. O próprio Cristo se mostrou convicto durante os Evangelhos. Ele usou 7 vezes a expressão eu sou. Ele sabia quem Ele era. E novamente, falando, Ele não cedeu à tentação no deserto por causa disso. Cristo disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, se o próprio Cristo usava das coisas que Ele sabia a respeito da identidade dEle, e ficava repetindo essas paradas toda hora Ele ficava falando: eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Por que a gente não pode também exercitar isso todos os dias, sabe? Toda vez que vier adversidade, ou quando tudo estiver alegre, contente, eu sou amado, eu sou perdoado. Essa semana, na célula do pessoal da IBB lá, eu assisti um vídeo do Todd White. Algumas pessoas devem conhecer, um cara dreadlocks, eu não conhecia. E ele fala a respeito disso, a respeito das mentiras que o diabo lança contra nós e a respeito da nossa identidade. E ele diz que toda vez que o diabo vem pôr à prova a identidade dele, ele se finge como de quem não ouviu nada, assim. Tipo, alguém ouviu alguma coisa? Tem alguém falando comigo? E também foi, sei lá, um métodozinho que ele usou, porém aquilo mexeu muito comigo, porque da mesma forma que quando a gente peca, a gente super exalta o nosso pecado e acha que ele é maior do que tudo e que Cristo não vai conseguir nos tirar dessa, a gente também faz isso com esse maldito do Satanás. A gente acha que o cara é o bambambam, ele é forte, é poderoso, não sei o que, sendo que a gente tem autoridade para mandar ele calar a boca, sabe? Cristo nos deu essa autoridade. Da mesma forma como ele foi tentado no deserto, e no final daquela ladainha do capeta ele falou: ei, vaza, get out, suma daqui. A gente precisa fazer nada mais, nada menos do que isso. Ele é loser, ele é derrotado, ele é perdedor. E se a gente abraçar as coisas que ele diz a nosso respeito, a gente está lascado. A gente está perdido, a gente está jogando tudo isso aqui fora, a gente está esquecendo das palavras que ecoam da cruz de Cristo a nossa direção todos os dias, sabe? Imagina Cristo olhando para nós a cruz falando: é por vocês, eu amo vocês, vocês são perdoados, vocês vão passar a eternidade junto comigo.
Não aceitem nada que digam a respeito de vocês que contrariem isso. Não aceitem peso na sua mente, não aceitem opressão, não aceitem nada. Então, não vamos dar vez para o capeta, não vamos dar bola para ele. Se ele vier, sei lá, continua fazendo o que você está fazendo, manda ele calar a boca, acreditando que Cristo está em ti, vai acontecer. E se ele voltar, fazer o quê? Manda de novo. Às vezes eu saio na porrada no ar lá em casa, assim, quando eu estou orando. Estou louco para dar umas porradas nele. Eu começo a bater no ar, assim, falando, vem, na minha cara, que agora que eu desço, cacete. Cara, Cristo está na gente, a gente já venceu. Amém? Amém? Somos mais que vencedores em Cristo. Nossa, eu achei que tinha sido rápido, meu Deus do céu. Para concluir, Mateus 16, 13. A gente vai ver um pouco a respeito da identidade de Pedro. Pedroso, rei dos carapetes. Mateus 16, versículo 13. Esse texto mostra para a gente também como Pedro foi convicto de quem ele era em Cristo. E o resultado disso a gente vai ler. Mateus 16, versículo 13, fala assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntando aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esses versículos aqui resumem tudo que a gente acabou de falar. Pedro sabia quem Cristo era, e ele não sabia por causa dele mesmo. Jesus deixa bem claro que ele é feliz, ele é bem-aventurado, porque foi o Pai que revelou isso para ele. Então Pedro sabia quem Cristo era, e a mesma coisa que Cristo fala aqui para Pedro, ele está falando para a gente hoje, ele vai falar para a gente amanhã e para o resto da nossa vida. Esse exemplo de afirmação é maravilhoso, ainda mais cara a cara com o próprio Cristo. Tu és Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então a gente precisa entrar numa busca incessante de conhecimento do Cristo, de saber quem Ele é, através da palavra, através das pessoas, através de conversas com Ele, para que através disso a gente consiga se conhecer. A gente só sabe quem a gente é se a gente conhecer Ele. Pedro descobriu qual era a identidade dele porque ele conhecia Cristo. E no final, Jesus fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós somos a igreja, amém? Eu queria que todo mundo ficasse de pé agora, para a gente orar, finalizar.